Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O Jeremias foi levantado por Deus durante o reinado do bom rei Josias. Ele, no seu coração, era um homem temente a Deus e foi um bom rei, mas o povo andava mal, totalmente longe de Deus, o que fez com que o reinado de Josias tivesse sido muito difícil. Mas Deus levantou, então, o profeta Jeremias, foi chamado jovem ainda, adolescente, talvez com uns 16 anos de idade, e o Jeremias começou a profetizar. As palavras eram muito duras, todas as profecias de Deus eram visando a conversão do seu povo, o arrependimento do povo de Deus. E a palavra não voltava com resultados, sempre caía no vazio, o povo não queria ouvir. Mas Jeremias teve um chamado muito forte, ele teria que falar, independente do povo querer ouvir. E ele tinha que continuar, e de fato continuou. Ainda relativamente no início do ministério dele, também compilado mais ou menos no início do livro, nós temos o capítulo 6, e as palavras eram as mais duras, e o Senhor fez com que o Jeremias falasse de um inimigo que Deus estava preparando no norte para apavorar o seu povo. O império da Assíria já tinha sido levantado por Deus para amedrontar o povo do norte, por fim atacar o povo do norte, Israel, com capital em Samaria, e foi conquistando pedaços, pedaços e pedaços, até que a Assíria conquistou o país inteiro e destruiu Samaria, e acabou aquela história com Israel, reino do norte. Judá continuou e seguiu o mesmo caminho, trazendo muita tristeza para Deus. Porém, Deus prorrogou as oportunidades, e neste capítulo 6, então, de Jeremias, nós lemos a partir do versículo 22. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta dos confins da terra. Na verdade, a Assíria já tinha passado no reinado de Ezequias, teve o seu grande debacle, a grande derrota, e, por fim, a Babilônia se levantou e conquistou a Assíria, e se tornou o grande império que se levantava para conquistar o mundo conhecido daquela época. E Deus diz aqui que estava levantando aquele grande império, o grande povo do norte, que era a Babilônia, para vir atacar o seu povo de Judá. Israel já tinha acabado com a Assíria, e agora era Judá atacado pelos babilônicos, que estavam vindo, não tinham chegado ainda, mas estavam vindo. E Deus, com essa ameaça, esperava despertar o seu povo. Não adiantou, mas Deus sempre tem essa expectativa. Meu irmão, se arrependa. Nem todos vão se arrepender, mas Deus vai querer que a mensagem chegue a todos. Se arrependa, meu irmão. Se volte para Deus. Minha irmã, acorda. Meu irmão, se conserta de seus pecados. Deus estará sempre avisando. Em muitos casos, as pessoas não se despertarão, mas Deus tem falado e vai continuar falando para alertar. Este ministério Deus nos entregou, a igreja. Hebreus 10, 25 diz que nós congregamos, uma das finalidades é para isso, para estarmos sendo acompanhados pelos irmãos, e devemos estar admoestando uns aos outros com relação à necessidade de conserto perante o Senhor. E isso com mais frequência,
tanto mais quanto vemos que o dia da vinda de Jesus se aproxima. Você tem entendido isso? Você tem feito isto? Alertado seus irmãos? Isso é um trabalho que Deus nos entregou. Naquela época, como havia pouca gente, Deus levantou o profeta Jeremias para exercer aquele ministério, aquela função de falar, despertando o seu povo a um conserto. Mas Deus aqui usa o Jeremias para anunciar que Deus já estava preparando os instrumentos de opressão do seu povo. E no versículo 23, eles trazem esse povo terrível que eu estou preparando no norte, trazem arco e dardo. Eles são cruéis e não usam de misericórdia. A sua voz ruge como o mar. E em cavalos vêm montados, como guerreiros em ordem de batalha, contra ti, ó filha de Sião. Ou seja, é difícil a gente acreditar, humanamente não se acredita, que a Babilônia se levantou com um propósito de Deus. E no mundo, eles acham que foi tudo aquilo como que mera coincidência, mas nós cremos que Deus levantou, porque o próprio Deus fala que o Nabucodonosor era um martelo dele. Deus levantou a Babilônia contra Judá. A Babilônia foi levantada com um propósito e cumpriu esse propósito bem de acordo com a vontade de Deus. Depois ela também passou, aquele império babilônico acabou. E o Senhor diz, ao ouvirmos a sua fama da Babilônia, as nossas mãos se afrouxam, a angústia toma conta de nós, e dores como de uma mulher em parto. O objetivo é esse, a gente se apavorar. Infelizmente, muitos crentes não estão se apavorando com a proximidade da volta de Jesus. Estão levando a sua vida rotineiramente, de qualquer jeito. Então o Senhor diz, eu vou levantar esse povo para apavorar vocês. Vocês vão ter uma angústia como da mulher que está em dores de parto. Não saias ao campo, nem andes pelo caminho, porque o inimigo tem espada e há terror por todos os lados. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício, revolve-te na cinza. Pranteia como por um filho único, pranto de amarguras, porque de súbito virá o destruidor sobre nós. Bem, o alerta ficou, o povo de Judá não se despertou, a Babilônia veio, cumpriu a missão, veio gradativamente e, por fim, destruiu completamente a nação de Judá, a cidade de Jerusalém e o templo. Cumpriu. Tudo que Deus tinha determinado, a Babilônia cumpriu. E ficou registrado na Bíblia. Para nós, 1 Coríntios 10, como alerta para nós sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Você está entendendo? Deus está falando, vem coisa sobre o Brasil que eu estou levantando. É para apavorar o povo de Deus no Brasil, para que cumpra a sua missão, se volte para Deus, se conserte os seus pecados. Parece que isso ainda não está acontecendo, mas Deus vai continuar apertando. O que está escrito fica como exemplo para nós, deveria ser um exemplo didático. Nós deveríamos estar aprendendo, mas infelizmente não é assim. Meu irmão, acorde. O povo de Deus não está como Deus quer. Deus está alertando, falando, despertando, enviando profetas, Deus está enviando calamidades, Deus está fazendo coisas acontecerem, mandando enfermidades. O povo de Deus ainda não está entendendo. Há pessoas que estão endurecidas, continuando na sua rotina, mas não é para isso, é para chorar, é hora de jejuar, clamar, cinge-te de cilício, revolve-te na cinza, humilhação, pranteia como por um filho único, pranto de amarguras. É isso que Deus quer do seu povo, lágrimas, oração, choro, jejuns, súplicas, quebrantamento, arrependimento.
Mas o que a gente está vendo é festa, brincadeira, distração, churrasco para cá, comilança para lá e brincadeira, distração para cá. Povo de Deus, acorda. Deus está preparando o que vem sobre nós, sobre o Brasil. Em cada lugar do mundo, Deus está preparando o que vem. Mas sobre o Brasil também vem a sua parte específica. Deus nos quer chorando, orando, clamando, orando, jejuando, pedindo misericórdia, nos arrependendo. Isso ainda não está acontecendo, mas Deus vai fazer mais dores e problemas se levantarem para despertar o seu povo. Você está entendendo? Então haja de acordo com o que Deus quer. Pelo menos você haja de acordo com o que Deus quer.